E aí, tudo bem? Eu quero compartilhar com você de uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, a parte A diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, ou na fraqueza. Essa é uma palavra de Paulo, quando Paulo relata que ele conheceu um homem que foi ao terceiro céu. E eu estava meditando nessa palavra, eu quero compartilhar com você de uma forma simples, rápida, mas que você preste muito atenção. Quando Deus fala a Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, essa palavra aperfeiçoar, ela vem do grego teleios. E essa palavra teleios no grego significa completar, tornar perfeito. E aí quando a gente lê 2 Coríntios capítulo 13, no versículo 9, Paulo diz aos coríntios assim: porque nos regozijamos de estar fracos, quando vós estão fortes, e o que desejamos é a vossa perfeição. E é interessante que hoje eu acordei pensando muito sobre essa palavra perfeição, porque essa palavra perfeição no grego significa catartices, que significa melhora, abastecimento, treino, disciplina e fazer ajustes. E aí, quando a gente começa a estudar a palavra de Deus e a gente começa a linkar um versículo com o outro, uma história com a outra, a gente vai ver que a raiz dessa palavra catartices está lá em Mateus capítulo 4, versículo 21, quando fala que Jesus chamou os discípulos e eles estavam consertando a rede. Essa palavra consertar no grego, segura aí, presta atenção aí, no grego, significa catartizo, ou seja, colocar em ordem, ajustar, reparar, preparar. Nós vendo tudo isso significa muito, o significado dela é muito forte quando Deus fala para Paulo: meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, o meu poder, teleios, ele vai te completar e vai te aperfeiçoar. E esse aperfeiçoamento é o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 9, que a minha oração por vocês, ó Coríntios, é que vocês sejam aperfeiçoados. E essa palavra aperfeiçoado vem do grego catartices, que significa te abastecer, te ajustar. E aí, pegando essa palavra catartices, a raiz dela é o que os discípulos estavam fazendo lá com a rede, o catartiço, consertando a rede. E aí Efésios capítulo 4, no versículo 12, então diz, querendo o aperfeiçoamento do santo. E essa palavra aperfeiçoamento é katartismos, que significa preparação, treinamento. E é uma palavra usada no termo cirúrgico para fixar o osso no corpo. Então, concluindo e alinhavando tudo isso que nós falamos, eu creio muito que Deus ele aperfeiçoou o poder dele na nossa fraqueza. Na nossa fraqueza, Deus nos ajusta, Deus nos conserta, Deus nos alinha ao seu propósito, a fim de que nós sejamos aperfeiçoados para agora então fixar outros, trazer outros, inserir outros ao corpo de Cristo. Então esta palavra de aperfeiçoamento, ela está correlacionada muito ao ajustar, ao abastecer, ao consertar. Então eu quero declarar isso sobre a minha vida, sobre a sua vida, que é nos nossos momentos de fraqueza que Deus vai nos ajustar, que Deus vai nos alinhar, que Deus vai nos abastecer. E aí então Paulo diz: aí eu entendo, a minha mente foi mudada. Então eu entendi que quando então eu estou fraco, aí é que eu sou forte, porque nos meus momentos de fraqueza, Deus está trabalhando em mim, para que eu saia desses momentos de fraqueza, então, manifestando o reino e agora aperfeiçoando outros, trazendo outros à plenitude de Cristo. Amém? Deus abençoe, foi só uma reflexão, mas algo que queimou muito forte nesse dia no meu espírito, e eu quero liberar isso sobre a sua vida em nome de Jesus.